Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. As crianças vão ficar aqui, né, pastor Samuel? As crianças vão ficar aqui embaixo com os pais. É para subir? Ok, as crianças... Vai subir já? As crianças podem subir. Estão abençoadas em nome de Jesus. Então, as crianças que vão para a aula, lá em cima já podem subir. E estão já inquietas aí. Somente as crianças vão subir, os pais ficam. Sim? Tá. Os pais ficam, as crianças sobem. Deixa eu ajeitar aqui e a gente vai voltar ao texto. Obrigado. Atos capítulo 15. O verso 28 e 29, irmãos. Atos 15, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários, que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Amém? Você pode fechar os olhos, vamos orar. Pai, eu quero te pedir que o Senhor desate a tua palavra na minha boca, Senhor. E fale lá no fundo do nosso coração. E com o som da minha voz, toda mente seja levada cativa à obediência de Cristo, Senhor. E o Espírito Santo encontre um lugar onde ele possa entrar e trabalhar no nosso coração. Eu te peço que o poder da tua palavra se manifeste. E o Senhor confirme a tua palavra com os sinais e os prodígios que só o Senhor pode fazer. A ti a glória, a honra e o louvor. Eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode sentar. Irmãos, olhem para mim aqui. É o encerramento do Congresso da Família. É o primeiro congresso que nós fazemos aqui na nossa igreja. Eu tenho bastante coisa no meu coração que eu gostaria de compartilhar. Não sei o quanto vou conseguir, mas eu quero, depois de uma ministração o mais breve possível, orar pelos irmãos, ou com os irmãos. Eu solicitei ao pastor Rafael que ele ungisse a cabeça de todos os irmãos, antes de entrar aqui no templo, no salão. Eu vou começar dizendo que eu vejo a família como uma fábrica, digamos assim, a fábrica do futuro. A família é o lugar onde nós produzimos homens bons e homens maus. Mesmo não sendo culpa dos pais, pode sair de uma boa família um mau elemento. Como pode sair de uma família desequilibrada
um bom elemento. Alguém já disse que os braços que embalam uma criança embalam o mundo, referindo-se a uma mãe. Uma mãe pode ter no seu peito, amamentando, sugando do seu leite, um presidente de um país, no caso, o presidente do Brasil, ou pode ter o seu próprio assassino. Nos dias de hoje é comum, nos dias de hoje, infelizmente, vemos o cumprimento de Mateus capítulo 10, que eu volto a ler. Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo, aliás, 10 não, 24, versículo 10. Mateus 24, verso 10. Nesse tempo, Jesus está falando aqui de um tempo muito, mas muito próximo ao arrebatamento da igreja. Porque nós cremos que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja a partir do momento que a igreja for retirada da terra, seguirão alguns anos. Cremos pelo menos 7 anos, até que o Senhor Jesus volte com a igreja, com todo o poder e glória, para dar início ao milênio aqui na terra. Nós somos crentes e nós acreditamos nisso, amém? Então, Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram para Jesus quando essas coisas iriam acontecer, quando ele retornaria. E ele passou a descrever ali alguns sinais. E no verso 10, ele diz que nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, dentro de uma família, ou dessas famílias que temos espalhadas pelo mundo nesses últimos dias, há famílias que são verdadeiras fábricas de maldades. Você imagina uma família que treina os seus filhos para serem homens ou mulheres bomba, que treina os seus filhos para odiarem os cristãos e odiarem os judeus. É uma família que é uma fábrica de destruição para o mundo. Infelizmente, nós podemos constatar que dentro de uma própria família equilibrada, uma família cheia do Espírito Santo, uma família cristã, dentro de uma família de líderes, de pastores, pode sair dela um ladrão, um assassino, não é? Uma pessoa perversa. Porque o mal não precisa ser ensinado. A desgraça não precisa ser ensinada. As pessoas aprendem a fazer o que é mal sozinhas. Porque o mal habita no coração do homem. É por isso que o homem precisa nascer de novo. Somente através do novo nascimento é que a pessoa passa a desenvolver perdi a palavra aqui,
de Jesus, como é que fala a vida de Jesus? Não. A natureza de Cristo. A natureza de Cristo começa a ser desenvolvida nessa nova criatura, e a natureza de Jesus, à medida que ela vai se desenvolvendo em nós, nós podemos sufocar a natureza pecaminosa, somente através do novo nascimento. Sem o novo nascimento, nós não conseguimos, jamais conseguiremos suplantar a natureza humana. Ela precisa ser crucificada. Amém? Eu gostaria muito que o Espírito Santo dilatasse o nosso entendimento para compreendermos a dimensão e a extensão desse mandamento registrado aqui em Atos capítulo 15, versos 28 e 29. Abra novamente aí, irmãos. Veja só. Olha o que está escrito. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, partiu do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a tratar com eles. Eles reunidos para resolver lá um problema. Como vamos fazer? De repente o Espírito Santo começou a dar direção. Fale comigo, o Espírito Santo dá direção. E dá mesmo, irmãos. O Espírito Santo, ele trata conosco. O Espírito Santo, ele trata com o pai, trata com a mãe, trata com o filho. O Espírito Santo é o que nós mais precisamos dentro da nossa casa. O Espírito Santo, ele é o professor, sabe? Aqui na terra, ele é simbolicamente representado ou tipificado pelo papel da mãe. Enquanto que o pai representa Deus o Pai. Deus o Pai, ele é tipificado ou representado no lar na figura do pai. Filho é o filho e o Espírito Santo é a mãe. E a mãe é o Espírito Santo. Então, pareceu bem ao Espírito Santo a nós não vos impor. Tem gente que não gosta dessas expressões. Mas quando a Bíblia fala impor maior encargo, significa colocar um mandamento. A igreja, obedecendo esses mandamentos, vai ser bom para ela. A família, obedecendo esses mandamentos, vai ser bom para ela. E aqui os apóstolos escreveram encargo necessários. Necessários. Ele diz assim, que vos abstenhais da carne de animais estrangulados, aliás, de alimentos sacrificados. Numa outra versão diz, coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Eu separei aqui esses 4 pontos para falar rapidamente alguma coisa, porque, segundo a minha visão, o que eu vejo, essas 4 coisas, e, sobretudo, 2 delas são as mais agressivas, o que mais está destruindo as famílias de hoje. Que são as seguintes: as coisas sacrificadas aos ídolos e a 4ª, a imoralidade sexual. O que seriam essas coisas sacrificadas aos ídolos hoje, irmãos? Olha, imagino que eu não preciso dizer, vocês já sabem disso. Mas talvez não tenha percebido algumas coisas. O diabo jamais vai aparecer a alguém de capa preta, dente grande, unha do tamanho da unha do Zé do Caixão, de chifre, né? Aquela boca soltando aquele fogo, aquele enxofre, aquele bafo, e apresentando as pessoas, dizendo, eu sou o capeta. Não, ele não vai aparecer assim.
A Bíblia diz que ele pode aparecer, sim, transformado até em anjo de luz. Ele pode aparecer na figura de um apóstolo, de um mestre. O diabo pode aparecer de uma maneira em que você vai achar que não é ele. Não é possível que aquele cara era o diabo. Não é possível que aquele cara tão bacana, tão bonito, tão educado, era o próprio capeta. Pois é, irmãos. É assim. Ele é sutil, ele vai entrar pela porta em que as pessoas vão acreditar que ele é o que não é. Entendeu? E nessa questão cadê meu ponto? Dos ídolos. Você acha que o diabo vai te assustar com uma imagem dessa altura? Né? Tem gente, por exemplo, que tem medo do Cristo Redentor. Para diante do Cristo Redentor, ou qualquer estátuas dessas, que tem bastante nas cidades do interior de São Paulo. Ah, isso aqui é o orixá, isso aqui é o capeta, isso aqui não é Cristo, e te repreendo em nome... Tem gente que tem medo, tem crente que tem medo. O diabo não vai aparecer para você na figura de uma estátua, na figura de uma imagem horrorosa, que você vai olhar e dizer, cruz credo, é o capeta. Joga isso, menino, joga fora. Rasga isso, queima isso. Sim e não. É aqui que eu quero entrar com os irmãos. Olha, o que a Bíblia chama de ídolo? O que a Bíblia chama de ídolo é o espírito que está por trás da imagem que representa aquele espírito. É o espírito que está por trás da figura ou do desenho que representa aquele espírito. Eu tenho lido bastante, tenho pesquisado sobre isso, ainda não adquiri conhecimento suficiente para ministrar nessa área, mas eu já descobri, por exemplo, que a arma que os Illuminati estão usando nestes últimos tempos é uma arma para dominar a mente, a alma das pessoas. O que o diabo está usando nesses últimos dias são armas espirituais que vêm disfarçadas em figuras, até em imagens também, e sobretudo, irmãos, sobretudo, através dos filmes e dos jogos. Eu queria tanto ter condição de falar, de ensinar para as famílias, para os jovens, para os adultos, para os idosos até, sobre a influência demoníaca através dos jogos. Mas eu ainda não tenho essa condição. Então eu vou falar aqui alguma coisa e espero que o que eu disser, você possa receber isso e ampliar o seu campo de entendimento, de visão no reino espiritual, para proteger-se a si mesmo e proteger aqueles que estão sendo vítimas desse laço nesses últimos dias. Como eu disse, o problema não é a imagem, ou o desenho, ou a figura em si, mas o enredo. O enredo que envolve você
faz você interagir com aquela, eu coloco aspas, imagem, desenho ou figura. E o que é enredo? Eu fui lá no dicionário porque eu falei, meu Deus, o que é isso? A palavra enredo tem a origem na palavra rede, o que sugere o entrelaçamento, o emaranhado, o envolvimento. Enredo significa trama, intriga, mexerico, confusão, maquinação. É o ato ou efeito de enredar, ou seja, de prender ou colher com rede. É também o ato de criar intrigas que ocasionam aborrecimentos, inimizades e etc. Como eu disse, o problema da idolatria, da qual Atos está falando, que é uma imposição da palavra de Deus para nós não nos envolvermos com isso. O problema está nesse enredo, nessa interação, porque quem vai desenvolver o enredo é o jogador do game, no caso. Aqui está a figura. Aquela figura na tela, ela pode ter a figura de um monstro, de um carro, de uma mulher bonita. Se é uma figura, é apenas uma figura. Tá? Apenas uma figura. Mas quando você começa a dar voz, dar ação àquela figura, a música, né? E começa um entrelaçamento entre você e a figura. Então, esse enredo entre você e a figura, que você mesmo começa a digitar, começa a desenvolver, aí já não é mais apenas você e a figura. Não é mais apenas você e o desenho. Eu estou falando, quando eu falo de desenho, eu estou falando da tatuagem mesmo. Se você ainda não percebeu. Qual o problema da tatuagem? É o desenho que você faz no braço? Não. Embora no Velho Testamento Deus tenha proibido o corte no corpo, marca no corpo, porque a marca no corpo era um ato de feitiçaria, de adoração aos demônios daquelas religiões pagãs. Mas voltando aqui, a questão não é o desenho que você fez no corpo. A questão não é a figura que você tem lá na sua tela de televisão. O problema é o espírito que aquilo representa, quando você começa a interagir, quando você começa a se comunicar, dar vida àquilo. No caso da tatuagem, quando você faz a tatuagem, você não sabe, mas o demônio que está por trás daquela tatuagem sabe, ele não brinca. O diabo não sabe brincar, irmãos. Cada arranhadura que você faz lá no braço, cada vamos dizer assim, gotas de sangue, é sangue que você derrama, que a pessoa derrama para fazer a aliança com o espírito que está por trás daquele desenho. Esses desenhos, numa palavra mais simples, significa ponto de contato com as trevas. Sempre foi o desejo do homem conhecer o oculto. É por isso que nós estamos aqui hoje, do lado de cá, do Jardim do Éden. Fora do Éden. Deus deu ordem para não fazer isso, mas o homem sempre quis conhecer o oculto.
o ocultismo, a magia, a feitiçaria, a idolatria é radicalmente proibido por Deus e para a igreja. É proibido. O inimigo está no reino espiritual, nós estamos no reino material. E para ele se comunicar, para ele ter força, ele precisa fazer parceria, alianças com o ser humano. Ele precisa de um ponto de contato. O que é um ponto de contato? Veja só. Um exemplo. Eu falo aqui. A minha voz é lançada numa torre lá, não sei aonde. Agora é satélite, né? É lançado lá no satélite. Do satélite, ela é redistribuída. E a pessoa tem lá um celular, tem um equipamento lá do outro lado do mundo. E ela recebe lá no celular, no seu celular, a minha voz e a minha imagem, que foi refletida lá do satélite que recebeu a transmissão daqui, por exemplo. Qual é o ponto de contato? Se a pessoa não tem um celular, não tem como captar esse sinal, ele não vai ter contato comigo. O telefone é assim. Então, essas marcas, por favor, igreja, eu sei que eu estou sendo fraco na minha explicação. Eu não estou sendo profundo na minha explicação. Mas estou tentando usar o mínimo que eu conheço. E o máximo do temor a Deus que eu tenho. E o máximo do que eu já entendi da palavra. Para salvar a sua alma. Por favor, queridos, pegue essa explicação simples. Amplie isso. Vá atrás. Porque as pessoas nos dias de hoje estão sendo governadas na sua mente. Estamos perdendo os nossos filhos. As nossas crianças, estou generalizando, não estou dizendo que as nossas da igreja. As nossas da igreja no mundo. As nossas crianças estão sendo atraídas, se tornando assassinas. Eu li um comentário que o exército americano tem usado os mesmos jogos que os nossos jovens usam para treinar os soldados. E depois que os soldados começaram a praticar esses videogames horrorosos, que matam as pessoas, que atropela, a capacidade de acerto de tiro dos soldados aumentou. É muito sério. É muito grave. Eu queria que um especialista estivesse aqui para falar conosco, para abrir os nossos olhos, irmãos. As nossas famílias estão sendo destruídas por causa do vídeo, por causa dos games. Claro que nem tudo é diabo, nem tudo é mal. Claro que existem suas partes também que são boas. Há especialistas dizendo o que é ruim e o que é aproveitável nos jogos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Nesse aspecto, estou dizendo que essa geração está sendo controlada, sua mente está sendo controlada. É uma nova modalidade de vícios. E os crentes precisam estar atentos a isso, por favor. Por favor, observem isso. Cuide do seu filho. Filho, cuide do seu pai. Cuide do seu primo. Cuide do seu amigo. Porque
Está aumentando o número de viciados em jogos. As pessoas estão morrendo até de fome, porque ficam dias e dias jogando e não param para tomar banho, nem para comer. Isso é uma coisa diabólica, gente. Para começar, a palavra jogo já é uma palavra diabólica. Eu tenho visto muitos crentes viciados em jogos, de todas as modalidades. Vai se esfriando na fé, não quer vir mais na igreja, não ora, não lê mais a Bíblia. Há vários sintomas. Hoje, a idolatria, que é feitiçaria, está destruindo a fé da igreja, irmãos. A idolatria que é feitiçaria. O mundo hoje, presta atenção nisso, irmãos. O mundo hoje, ele é governado pelo encantamento. As pessoas estão sendo hipnotizadas, se é que eu posso dizer isso. Sabe? Há comentários e comentários, às vezes a gente solta aí algum comentário e às vezes as pessoas dizem, mas você não tem prova, não pode dizer uma coisa dessa. Ok, eu não posso dizer, mas está todo mundo dizendo. As pessoas que não deveriam dizer, estão falando. E as pessoas, os crentes estão ouvindo e vendo os que não são seus líderes, seus pastores. Não sei quantos já observaram. Alguns aviões comerciais estão soltando uma fumaça branca e ele passa, meia hora depois, aquele risco no céu, cruzando o céu inteirinho, e aos poucos vai se dissipando. Aquilo é uma obra dos últimos tempos também, irmãos. Aviões militares e comerciais estão soltando aquela fumaça, dizem que é um pó não sei do que vai se dissolvendo na atmosfera, vai dissolvendo, vai descendo, e as pessoas estão inalando aquilo e ficando bobas, tipo assim, ele vai atravessar o carro, a rua, e você grita, olha o carro, ele diz, o quê? Pum, já foi. As pessoas estão ficando retardadas no raciocínio, com raciocínio retardado, lentos, com dificuldades para reagir, para tomar decisão, com a mente fechada, não conseguem compreender. Você diz, filho, não faça isso. Mas por que não? Para de jogar isso, só mais um pouco. Há pais que estão varando noites, há jovens que estão varando noites, e com problemas no trabalho, no emprego, por causa desses jogos. Essa, por favor, acreditem, se quiserem, é a idolatria moderna. Essa é uma forma disfarçada de idolatria e feitiçaria. Você está sendo enfeitiçado por esses jogos. Por favor, põe um fim nisso. Eu queria tanto que alguém dissesse amém, Jesus. Será que eu estou falando mentira? Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho coragem de dizer, mas se você não tiver coragem de tomar uma posição, você vai me expulsar daqui, eu não vou poder pregar mais. Mas eu vou pregar lá na porta do cemitério. Talvez assim alguns ouçam.
Talvez seja esse o melhor lugar para pregar, pastor, lá na porta do cemitério. Está vendo? Se o seu filho tivesse ouvido, você não estaria disputando o seu filho agora. Ou talvez na porta da cadeia. Está vendo? Se você tivesse ouvido e educado o seu filho não estaria entrando na cadeia agora. Talvez lá na porta do necrotério, lá do cemitério. Está vendo? Se você tivesse ouvido, não estaria sepultando o seu marido, o seu filho agora. Eu sei que a palavra é pesada, mas mais pesado é o fogo do inferno. Livre-se dele o quanto antes. Eu posso perder a sua amizade por dizer-lhe essas coisas. Posso até perder você como membro da igreja. Mas é melhor eu ficar sem a sua amizade. É melhor você perder a minha amizade por eu dizer isso do que deixar você ir para o inferno e manter você aqui. Ah, o pastor Rui é bravo, ele fala umas coisas que só ele pensa. Não! Eu sou responsável. Eu tenho que falar o que o Espírito Santo coloca no meu coração. Eu quero que você vá para o céu. Eu disse ontem, eu quero que a sua casa fique vazia no dia do arrebatamento. Quarto ponto. Quarta coisa aqui do versículo 29. Imoralidade. Deixa eu só ler aqui o enredo. O ponto de contato com o ocultismo. O controle da mente do indivíduo. Ele diz, não coma sangue, porque a alma do ser humano está no sangue. A alma do animal está no sangue. Deus ordenou lá já para Noé. Quando for matar o animal para comer, deixe o sangue correr. Não coma sangue. Pastor, quer dizer que eu não posso comer chouriço? Não! E por que não posso comer uma carne sufocada, estrangulada? A questão não é do animal ter sido estrangulado, é a maldade. É o espírito da maldade. Estrangular significa ódio. É um espírito de assassinato. É você estar do lado do espírito. Se a Bíblia diz que não é para fazer, não faça, porque se você fizer, não sei se eu vou encontrá-lo no céu. Oh, Deus. Carne de animais estrangulados. Fala da violência, sufocamento. Todas essas coisas estão nos jogos. Sim ou não? Sim ou não? Vocês não veem nos jogos. Eu não sei jogar, não jogo. Vocês não veem essas coisas nos jogos? Ocultismo, hein? Derramamento de sangue, estrangulamento, violência, sufocamento. Sim ou não? Será que o apóstolo vai ter que voltar aqui para reescrever esse texto? Por isso, irmãos, eu escrevi aqui. Onde é que eu escrevi? Gostaria que o Espírito Santo dilatasse o nosso entendimento para compreendermos a dimensão e a extensão desse mandamento para os dias de hoje. Ah, como eu gostaria que o Espírito Santo abrisse a nossa mente
Se ele abrir a nossa mente e começar a mostrar a nossa vida nesse texto, e esse texto nas nossas ações, nos jogos, nas feitiçarias e na imoralidade sexual. O que é imoralidade? Toda forma de prática sexual fora do casamento. Desculpa, eu vou descer um pouco. Olha aqui, gente. Olha para mim, por favor. Com todo amor, eu digo para vocês nessa reunião. Idolatria é igual feitiçaria. A Bíblia diz, a idolatria que é feitiçaria. Ok? Quem concorda? Amém? Feitiçaria e imoralidade sexual está matando as nossas igrejas. Feitiçaria e imoralidade sexual está matando os maridos, matando as esposas, matando os jovens. Feitiçaria e imoralidade sexual são pecados, são crimes, são coisas contra as quais não se pode pregar muito nos dias de hoje. Quando se prega contra a imoralidade sexual, quando se prega contra a feitiçaria, ocultismo, as pessoas parece que elas não vêm à igreja. Eu estava orando essa tarde sobre isso. Eu disse, Senhor, como eu gostaria, Senhor. Aí me veio no coração, vamos ungir a mente das pessoas, pedir para o pastor Rafael fazer isso. Como eu gostaria que o Espírito Santo caísse sobre nós agora. Como eu queria que o Espírito Santo caísse sobre nós agora e ele trouxesse para fora os demônios escondidos aí na alma, na mente daqueles que estão viciados ou quase se viciando em jogos. Como eu gostaria que esses demônios se manifestassem, falassem, eu estou aqui, estou fazendo isso, para ver se alguém acredita que eu estou falando alguma coisa que é verdade. Eu vou fazer uma declaração aqui. Eu vou dizer, Senhor, limpa a igreja, Senhor. Limpa a nossa igreja. Eu não estou dizendo para limpar a igreja dessas pessoas. Não. Senão não vai ficar ninguém. Eu estou falando limpar as pessoas. Limpar as nossas mentes. Limpar as nossas mãos. Limpar os nossos olhos. Limpar a nossa casa, o nosso lar. Não esqueça, gente. Jesus virá buscar uma igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga. Se você é viciado em algum jogo, meu irmão, por favor, dá um jeito, procura um psiquiatra, um psicólogo, sabe? Faz um tratamento, mas larga essa desgraça. Põe limites ao seu filho. Mas eu pensei que o Congresso da Família fosse para... Eu não vim aqui dar uma receita de bolo para você, querido. Quem me conhece sabe que as minhas ministrações não são, 10 razões como fazer o marido feliz. 10 razões como fazer a esposa feliz. Isso não é comigo. Admiro quem faça. 10 razões para manter o filho feliz. Não é comigo. Deus me deu a palavra para que as pessoas sejam crentes verdadeiras, porque sendo crente verdadeiro, vai ser um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira, um filho exemplar.
estão governando a sua mente, filho. Estão governando a sua mente. Há pais que não têm mais os seus filhos na igreja. E sabe quem tirou o seu filho ou a sua filha da igreja? Os jogos. As influências. As influências lá de fora foram mais fortes do que a sua influência, do que a influência da igreja, do que a influência da palavra. Será que há esperança? Será que há esperança? Há esperança, profeta? Você tem uma palavra profética para essa geração? Pois receba aí. Você tem uma palavra profética para essa geração? Eu tenho uma palavra profética para você. Põe em ordem a tua vida, porque morrerás e não viverás. Alguém chegou e disse, pastor, ora por mim, oro. Qual o problema, filho? Ah, não vou contar não, eu queria que Deus mostrasse para você. Eu quero uma palavra. Ok, está escrito. Não, mas não é essa. Não é assim. Ela queria que eu dissesse, oh, assim diz o Senhor. Oh, Deus, limpa a nossa igreja. Limpa a minha casa, Senhor. Limpa a minha família, Senhor. Limpa, Senhor, limpa. Limpa, Senhor. Tira toda a sujeira, todo monturo. Tira, Senhor. Toda a sujeira da nossa mente. Todo vício. Essa fumaça diabólica que está embaçando a nossa visão espiritual. Essa mensagem subliminar que está governando a nossa mente. Senhor, traz à tona, Senhor, que com o som da minha voz, todo o nosso entendimento seja levado cativo à obediência de Cristo, Senhor.